Já parou para pensar que esse animal ronda por aí? Bom, além deste, existem inúmeros outros animais tão violentos que chegam a ser um perigo para nós. Quer conhecer algum deles? Então assiste até o final porque eu vou te mostrar os animais mais perigosos do mundo. Hipopótamo. Talvez você estranhe esse animal estar nessa lista. Até porque, de certa forma, ele é bem fofinho. Mas não se engane, o hipopótamo é um dos animais que mais matam em toda a África. O que acontece é que esse animal é muito territorialista, ou seja, ele ataca qualquer um que se aproxime. Por ser assim, o hipopótamo ataca qualquer criatura que entre na água com o intuito de limpar o seu território. Então, se um dia você estiver passeando de canoa e cruzar o território dele, eu sinto em dizer que as coisas ficarão bem complicadas para você. Porque independente de tudo, ele vai te atacar até se sentir seguro de que ninguém está em seu território. Fora que se você não estiver em uma lancha motorizada, ele vai te pegar, pois dentro d'água, os hipopótamos são extremamente rápidos. Então não se engane, os hipopótamos, querendo ou não, são perigosos, tanto é que são os culpados pela maioria das mortes na África. Escorpião negro cuspidor. Em média, essas criaturinhas tiram a vida de mais ou menos umas 3.000 pessoas por ano. Existem milhares de espécies de escorpião, mas esse carinha aí se destaca pela sua incrível capacidade de cuspir veneno. Isso mesmo. Se já não bastasse a habilidade de injetar o veneno, este escorpião consegue envenenar alguém de longa distância. A espécie é nativa do sul da África e pode chegar a 15 centímetros de comprimento, ou seja, bem maior que os escorpiões encontrados aqui no Brasil. Outra curiosidade é que ele produz 2 tipos de veneno. O primeiro é usado para imobilizar a presa ou emitir um sinal de alerta. O segundo, mais tóxico, só é acionado para capturar criaturas maiores, ou então como estratégia de defesa em casos de vida ou morte. Em geral, a picada desse escorpião negro não é fatal em humanos. Ainda assim, pode causar sintomas bem desagradáveis, como dor intensa, sudorese, salivação excessiva, convulsões e palpitações cardíacas. Porém, ele também pode acabar matando caso a pessoa já esteja com alguns problemas. Cobra taipan. É claro que as nossas serpentes não poderiam ficar de fora da lista. Assim como todos os outros animais, as cobras também possuem uma lista imensa de espécies diferentes. Mas a que mais se destaca de todas elas é a taipan, conhecida mundialmente como a cobra mais venenosa do mundo. Seu veneno possui um hemotóxico potente complexo, que faz o sangue se liquefazer, destruindo as células sanguíneas, causando hemorragias internas. Também vale ressaltar que o veneno é inoculado por meio de 2 presas fixas, na parte posterior de sua boca. Para você ter uma noção do poder dela, a taipan é capaz de matar um ser humano em menos de 45 minutos. Segundo algumas pesquisas, uma única cobra dessa espécie possui um veneno armazenado que seria capaz de matar 100 homens ou até 250.000 ratos. Se você já tinha um pavor de cobras, já peço desculpas por trazer mais um trauma para você. Mosquitos. Realmente é algo complicado de lidar, afinal chega a ser vergonhoso colocar essas coisas tão pequenas como exemplo de periculosidade para nós. Mas querendo ou não, os mosquitos são os culpados por mais de 725.000 mortes todos os anos. Somente a malária, que é um caso isolado, afeta mais de 200 milhões de pessoas no mundo todo, das quais 600.000 morrem. A lista de mosquitos que causam problemas desse tipo são enormes, desde o Aedes aegypti, a dengue, o mosquito do Zika vírus e por aí vai. O grande número de mosquitos potencializa o risco causado a seres humanos. Só que para piorar, diferentemente das outras criaturas perigosas que foram citadas aqui, eles podem ser encontrados em praticamente todas as partes do mundo e em diferentes épocas do ano. Leão. É claro que esses animais imponentes e destemidos não iam ficar de fora da lista. Eles são os únicos felinos que vivem em bandos. Em grupos, eles encontram força e cooperação para caçar as presas maiores, incluindo bisões, girafas e até elefantes, o que os torna ainda mais perigosos. É cientificamente provado que os leões não são feitos para serem amigáveis com os seres humanos, e isso se vale a qualquer outro tipo de animal selvagem. Além de seu instinto, isso se deve muito também pelo poderoso instinto em defender seu orgulho. Se o leão sentir que seu orgulho está em perigo, ele atacará qualquer coisa ou qualquer um para defendê-lo. A princípio, a maioria dos leões descartam os humanos como sua primeira escolha de presa, visto que zebras e antílopes são o alvo número 1 de seus paladares. Enfim, isso deixa claro que o leão não é o animal indicado para que nós tenhamos uma relação amigável. Megalodon.
Com certeza você já deve ter ouvido falar nessa imensa criatura em algum momento da sua vida. Existem vários filmes por aí que abordam esse animal, provando que ele é, de fato, a criatura aquática mais poderosa que já existiu no mundo. O Megalodon se trata do maior tubarão que já existiu, onde perambulou pelos oceanos até a sua misteriosa extinção há 2,6 milhões de anos. Então fica tranquilo, porque esse monstro marítimo já está extinto e não existe mais. Ele não é apenas considerado o maior tubarão de todos os tempos, mas também um dos maiores peixes que se tem registro, superando em tamanho qualquer um nos dias atuais. Por meio de alguns fósseis, pesquisadores indicam que ele supera facilmente os 18 metros de comprimento. Porém, não sabemos ao certo se esse é o verdadeiro tamanho dele, pois os pesquisadores só têm esse tamanho especulado com base nos dentes dessa espécie que foram encontrados pelo oceano. Mas enfim, só de olhar para esse dente enorme que foi encontrado, é óbvio que esse tubarão ultrapassa facilmente os 20 metros de comprimento. Esses números são tão expressivos que o Megalodon supera em até 3 vezes o tamanho do maior tubarão branco da história. É dito que ele era o maior predador aquático da sua época. Nenhum animal era capaz de bater de frente com esse colosso, principalmente por conta do seu incrível tamanho que supera facilmente a de todas as criaturas vivas daquela época. Por isso, chega a ser um mistério muito grande o motivo pelo qual essa criatura foi extinta, pois nenhum animal poderia oferecer perigo a ele. Alguns pesquisadores dizem que o Megalodon foi extinto por causa da concorrência que ele tinha na busca de suas presas. Porque, coincidentemente, a época em que ele foi extinto bate diretamente com o período em que houve uma diminuição no número de baleias grandes. Então, já que havia poucas baleias e um número muito grande de predadores diferentes naquela época, é provável que o Megalodon tenha sido extinto por não ter o que comer. Bom, essa é a explicação mais plausível para o sumiço desse brutamonte marítimo. Arthropleura. Seguindo a linha de animais perigosos já extintos, nós temos a Arthropleura. Essa é uma das espécies de centopeias mais aterrorizantes que já existiram, pois ela foi comprovada cientificamente a maior que já existiu. A centopeia é uma criatura pequena e muito bizarra, só que a sua aparência já é aterrorizante o suficiente para nos fazer morrer de medo mesmo ela sendo tão pequena. Agora imagina se você desse de cara com a Arthropleura, uma centopeia gigante que possui mais ou menos uns 2,6 metros de comprimento. Essa criatura rastejou pela Terra há uns 300 milhões de anos atrás, tornando-se uma das criaturas mais aterrorizantes já documentadas. Por meio de algumas pegadas fossilizadas, pesquisadores conseguiram capturar algumas marcas deixadas por esse animal. Com isso, eles encontraram alguns vestígios de como ela se movimentava. É claro que por ter um corpo desse jeito, é óbvio que ela tinha que se rastejar como qualquer centopeia normal. Porém, por meio dessas pegadas, pesquisadores descobriram que ela se movia em uma velocidade muito rápida, possibilitando se mover quase tão rápido quanto um ser humano. Então, além de ser muito grande e aterrorizador, esse animalzinho podia se rastejar em uma velocidade considerável, o que acaba provando o nível de periculosidade que ele representava em sua era. Nesse vídeo eu selecionei 5 animais perigosos que ainda estão vivos e 2 que já foram extintos. Mas qual deles você mais teria medo de se deparar? Comenta aqui embaixo. Também te peço humildemente para que se inscreva no canal. Aqui você encontra conteúdos e curiosidades exclusivos sobre o mundo animal, o planeta Terra ou qualquer outra coisa. Então não perde a chance de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para ficar ciente dos próximos vídeos, ok? Agradeço demais a sua atenção e até o próximo vídeo.